Olá, o vídeo de hoje vai ser sobre a decisão do Gilmar Mendes de tirar Bolsa Família do teto de gastos e dispensa PEC. Medida abre caminho para Lula. Bom, eu já comentei aqui em outros vídeos que o Lula, apesar de não ter um Congresso muito favorável a ele, ele vai governar com o STF. O STF vai fazer tudo que o Lula bem entender, né? Vai fazer tudo que o Lula vai desejar. E com essa decisão meio que cria uma situação muito complicada no país de questão de estabilidade, né? Até mesmo de segurança jurídica. Porque uma PEC uma proposta de emenda à Constituição. Então você tem que passar pelo Congresso, isso não é algo do Judiciário. No Judiciário você analisa questões de constitucionalidade, né? Olha lá, o ministro Gilmar Mendes do STF determinou em despacho publicado na noite deste domingo que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, não está inscrito na regra do teto de gastos. Mentira, óbvio que tá. O governo Bolsonaro estava tudo aí. Ele também garantiu a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional. A decisão, na prática, oferece uma saída para o presidente Lula, de manter o pagamento de R$ 600 no futuro Bolsa Família, mesmo sem conseguir aprovar a PEC da transição. Basicamente, ele aprovou, né? Aprovou via STF, né? A gente sabe que isso vai acontecer, tá? Para quem acha que, não, o Lula vai ter um congresso do lado dele. E é isso que eu falo, a situação do Brasil é ou separação ou não vai ter mais nada, né? Quem realmente vai ficar aí no país, né? Não sei qual que vai ser o futuro, acho que o ideal a melhor porta é um aeroporto, né? A melhor porta de saída do Brasil é o aeroporto, porque realmente vai ficar insustentável, a situação aqui vai beirar a Argentina, porque realmente quando você tem dois poderes contra um só, que no caso é o Congresso, você tem uma total eliminação, né, da tal democracia, né? Porque um poder tá, os dois poderes estão em relação, superiores em relação a um. Porque o que acontece nessa PEC, ela provavelmente foi aprovada, né, em um turno no Senado, mas está tendo resistência na Câmara. E o governo, né, ainda está tendo dificuldades, né? A gente já está encerrando o ano, já está ficando próximo aí, então não sabe se vai conseguir aprovar essa PEC da transição. Só que a grande questão do Bolsa Família, desse auxílio, né, que eles renomearam, né, Auxílio Brasil, aí agora ficou Bolsa Família. Políticos sempre querendo renomear, né, enfim. Isso vai ficar para o próximo mandato, né, para o próximo mandato, e só que aquilo, né? Eles queriam colocar nesse orçamento não para ficar durante 4 anos, mas para ser do ano que vem, né? Porque aí depois vai ter um outro parlamento e aí sim vai ter que, né? Enfim, teriam que ter outras decisões, né? Outros projetos aí de emenda à Constituição para decidir o que vai ser, né? O PEC do fura-teto, né? Enfim. Só que aí com essa decisão, realmente o STF, o Gilmar Mendes, criou uma situação que já não vale mais, né? O teto de gastos já não existe. Ela é aprovada no Senado, só que são 2 turnos. Então é aquilo, é 2 turnos, 3/5. Então tem que aprovar de novo, né? PEC é assim, é mais difícil. Se você aprovar os 2 turnos das duas casas, então vai para a Câmara dos Deputados, depois volta para o Senado, depois volta para a Câmara dos Deputados. Então ainda tem um processo meio longo. Lá, aprovada no Senado, a PEC da transição que muda o teto de gastos para garantir o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil no ano que vem, uma promessa de campanha de Lula, está travada na Câmara em meio à pressão do Centrão por ministérios e espaços no futuro governo. Desde o fim das eleições, o plano B do presidente Lula para pagar o Auxílio Brasil é a edição de créditos extraordinários, caso a PEC seja barrada no Congresso Nacional.
eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício de 2023 do Programa Auxílio Brasil, ou eventual programa social que suceda na qualidade de implemento do disposto no parágrafo único do artigo 6º da Constituição, pode ser viabilizado pela via de abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas, a teor da previsão do inciso 2, artigos, tem aí os artigos aí, não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos, diz o despacho. Isso é o despacho a justificativa que o Gilmar Mendes deu, né? E esse cara, esse Gilmar Mendes, ele é do PSDB, né? A gente sabe que ele é do PSDB. O Alckmin é vice do Lula, então os dois são meio que aliados, né? Então, assim, aí, ó, a justificativa do ministro é a garantia de proteção ao plexo de direitos que perfazem o mínimo existencial da população em situação de vulnerabilidade social. Então é aquilo, né? Eles vão usar esse né, digamos assim, esse motivo para furar o teto, né? Para o magistrado, há dinheiro para pagar o benefício com o espaço fiscal aberto pelas mudanças no pagamento de precatórios. O despacho ainda determina que o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, seja notificado a decisão para formular sua peça. Gilmar Mendes atendeu ao pedido da Rede Sustentabilidade, partido que apoiou o presidente diplomado Lula nas eleições deste ano. Sempre, o Rede é outra porcaria de partido, né? Agora, é aquilo. Isso é só um começo, tá, gente? A gente sabe que decisões com esse teor vão acontecer, vão continuar acontecendo. Não se espantem realmente que isso comece a acontecer. Aquilo, estamos numa situação complicada. Na Venezuela, a oposição começou a falar do mesmo sentido, né, que o STF estava inviabilizando a oposição, né, que a Suprema Corte deles estava inviabilizando a oposição. E isso é algo que está sendo verificado, e se o Congresso não tomar uma atitude de frear o STF com algumas propostas, inclusive do Lira, né, o senhor Lira, de entrar lá, de dar seguimento à CPI do abuso de autoridade, que foi aprovado, né, conseguiu, o Marcelo Van Hatten conseguiu coletar todas as assinaturas. Se, né, ele realmente botar essa CPI para funcionar, pode ser um grande, isso é um grande contra-ataque no Lula, né, em todas as suas intenções de derrubar o Congresso. Aí os esquerdistas agora, eles obviamente estão contra o Congresso. Só que o Congresso ele é eleito. O STF não é eleito. O STF é a maior máfia, porque enquanto o Congresso eles são investigados, você tem investigação, não se pode investigar o STF. O STF é a maior máfia corrupta, porque não se pode investigar um ministro do STF, senão eles vão falar ataque à democracia, ataque isso, aquilo. Tanto é que quando a Lava Jato começou a atingir os altos escalões do judiciário, né, o Superior Tribunal de Justiça e o STF, tudo começou a cair. Foi assim um dos motivos, né, obviamente, da queda da Lava Jato e da mudança de postura do STF, agora o STF antes era amiguinho dos caras, né, depois eles mudaram de lado, começaram a ser contra a Lava Jato, soltaram o Cabral, né, numa decisão absurda, né? Você vê como é que são as coisas, né? Depois de anos o cara preso, soltaram o cara, né? Então, assim, realmente é uma situação muito complicada, muito complexa. E realmente a gente não sabe o que vai ser, tem muita insegurança jurídica, não sabe o que vai ser do futuro. O STF, eles ficam toda hora dando decisões e mudando decisões. Ora eles davam que imposto sobre energia e combustíveis não poderia exceder tal alíquota, agora eles dizem que não, em relação ao combustível, combustível não é mais essencial, então fica essa insegurança jurídica, eles não decidem isso de uma hora para outra, entendeu? Eles mudam, e daqui a 6 meses eles já mudam umas decisões, entendeu? Isso é um absurdo. Quando se toma uma decisão, ela tem que ser em definitiva, né? É lógico, essa questão de segunda instância, que depois de 2 anos foi revertida, é uma questão mais polêmica, mas em relação a imposto,
é uma coisa meio absurda, né? E isso, na verdade, foi um presente para os estados, né, que querem cobrar impostos muito altos em gasolina, é que o combustível vai encarecer, vai tudo encarecer de novo. Aí os nandomoristas, né, os MBListas, né, agora eles estão, enfim, eles falavam tanto né, do incentivo, né, como eles falavam, do subsídio do ICMS, né? Na verdade, o Supremo tinha decidido lá que esse combustível e energia são produtos essenciais. Aí do nada eles vão e decidem, né, ao contrário. Então, assim, é realmente um horror, é uma insegurança jurídica total, né? Você vê uma Suprema Corte que não decide alguma coisa assim definitiva, eles ficam trocando de posicionamentos toda hora. Como é que você vai realmente investir num país? Como é que você vai querer investir num país se toda hora eles mudam de posicionamento? Então, assim, é algo terrível, assim, de você visualizar, né, de você vivenciar, você não sabe o que vai ser do dia amanhã, né, você não consegue se programar para ver o que vai ser, o que vai acontecer no dia de amanhã, fica todas essas decisões mirabolantes e malucas, né, a questão, por exemplo, do orçamento secreto, quando aprovaram o orçamento secreto, o Centrão, junto com aquele Renan Calheiros, são totalmente favoráveis ao orçamento secreto, que na verdade é emenda de relator. Por quê? Porque a emenda de relator ela tira o poder do presidente, né? Quem tem poder sobre o orçamento é o Congresso. Você tira o poder do presidente da República. E a maior mentira que inventaram sobre isso é que isso aí fortalece o presidente. Na verdade é o contrário. Então é por isso que eles querem derrubar isso aí, para voltar o poder nas mãos do Lula totalmente, né? Agora sim você vai ter um mensalão, você vai ter uma questão mais desse tipo de corrupção. Então é muito lógico e óbvio que eles vão tentar derrubar o orçamento, a emenda de relator, para tentar favorecer o Lula, né? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, eles não iam acabar com essa emenda de relator. Também, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, eles não criariam regras mais duras para o impeachment, né? Não que se passou ainda, né? Foi um projeto que foi encaminhado lá ao Congresso, né? Mais um projeto para favorecer o Lula, para durar. Não só o Lula, mas os ministros do STF também, né? Porque ministro do STF também pode ser vítima de impeachment, vítima não, né? Pode ser processado por impeachment. Então, tudo isso é para o sistema nunca mais deixar de estar nas mãos do Lula, né? A gente sabe que o sistema é complicado, é duro, é um sistema realmente muito difícil de você quebrar, né? O establishment político ele é muito duro, o deep state, né? Ele é muito duro de você driblar, né? Tem uns caras aí como o Capsu, eu acompanho às vezes alguns vídeos dele falando que não existe um deep state, que isso aí eu não acredito. Cara, olha só como as coisas mudaram. Você via lá em 2014, 2013, o Gilmar Mendes elogiando a Lava Jato, falando que vai ter sim urna eletrônica com voto impresso. Do nada mudou o cenário político de uma hora para outra. O que aconteceu, entendeu? Esse é o questionamento. Eles vão tentar reescrever a história, falar que a Dilma sofreu golpe, que não sei o quê, que tem que punir quem fez o impeachment da Dilma. Eles vão tentar fazer alguma coisa desse tipo, né? O Lula não voltou para ser bonzinho, ele voltou para perseguir mesmo, entendeu? E ele vai ter a mão do STF aí por trás, ele dando aval para ele fazer tudo, todos os absurdos dele. Então, assim, o Congresso não vai passar, o STF vai. Aí que acontece? O Congresso acovardado vai ter que começar a tomar posição, vai ter que começar a bater de frente com o STF, vai ter que começar, enfim, vai ter que fazer alguma coisa, né? Senão, o que pode ser que aconteça até no futuro, aconteça algo parecido no Peru, de o Lula chegar lá e dissolver o Congresso, né? Porque em relação a algumas medidas ele não vai mais ter realmente tanto controle assim, né? Como ele tinha no passado, porque ele vai ter um pouco mais de oposição, né? Agora, em relação, por exemplo, tem também a questão de privatizações, né, que eu já comentei, não vai mais ter privatizações, né? Todas as expectativas aí de privatização no Correios, por exemplo, vai ficar por água abaixo, né? A gente sabe disso. Privatizações no ramo estadual podem acontecer, municipal também, mas
Isso fica só para os estados mesmo, porque nacionalmente não vai ter mais, né? Infelizmente é tudo muito centralizado. E é isso, né? Infelizmente, temos aqui o STF claramente já decidindo favoravelmente ao Lula, né? Ele nem chegou a comandar e já tem decisões favoráveis a ele, né? Para quem diz, mas é o Bolsonaro que está no governo. Cara, estamos em 19 de dezembro, o Bolsonaro daqui a menos de 3 semanas vai sair do poder, é governo de transição. Ele não é mais a gente sabe que ele não é mais o presidente que vai estar lá no futuro. Quando você investe, quando você faz um investimento, você faz um investimento para o futuro, você não faz um investimento para o presente. Quem faz um investimento para o presente é um idiota. Se você faz um investimento em alguma coisa, você faz um investimento lá no futuro, pensando que vai ser bom ou vai ser ruim. E o futuro vai ser o Lula, né? O Bolsonaro está fazendo aí um governo de transição, ele vai sair e vai entrar um novo governo, né? É absurdo querer imputar a ele alguma coisa, sendo que ele já vai sair, gente, 19, enfim. Vocês têm alguma ideia do absurdo? Não, isso aqui está passando tudo no governo Bolsonaro. Não, é governo de transição. Por isso que se fala muito dessa transição, porque está passando o poder para um outro canto. Lá atrás foi a mesma coisa. Quando o poder do Temer passou para o Bolsonaro, você teve o governo de transição, você teve as nomeações de ministros, você teve a nomeação de pessoas, e aí a bolsa subia de acordo com os nomes que eram anunciados por Bolsonaro. Por quê? Porque a bolsa, os investidores pensavam, eu vou investir aqui porque pode ser que seja bom, ou não vou investir aqui porque não é o que eu quero. Então é isso, acontece no governo de transição. O que é um mês perto de 4 anos, né? Então, tipo, é absurdo, né? Você pensar, você dizer que não, que tudo que está acontecendo agora no governo é culpa exclusivamente do Bolsonaro. Ele já não vai mais estar no poder, a não ser que você acredite que ele dê golpe, né? A não ser que acredite que ele dê golpe, porque ao meu ver não tem nada nesse sentido, né? O Lula vai realmente pegar o poder, vai assumir e, lógico, não acho que foi uma eleição legítima, teve interferência do STF, teve interferência dos ministros, e aquilo, né? A alternativa é buscar maior independência regional, tentar se separar dessa bagunça toda e tentar aí conseguir uma independência, né, de algumas regiões aí e sair desse governo. O Lula pode ficar aí para o Nordeste, pode ficar aí para essas regiões aí, Minas Gerais, Bahia, sei lá, deixa o Lula para vocês mesmo. Não vai fazer diferença nenhuma, desde que não roube o nosso dinheiro com impostos altos, né? Agora, imposto vai aumentar, vai vir carga tributária, é aí que a gente fala, né? A sonegação é a salvação, é a segunda salvação, né? Se não vai na separação, se não vai nesse tipo de coisa, é sonegação, né? Sonegar mesmo, igual o Daniel Fraga falava, né? Sonegar é legítima defesa, sonegar é a nossa maior arma contra o governo, a nossa maior arma contra a esquerda, né? Por isso que a esquerda odeia tanto quem sonega, né? Porque isso tá tirando dinheiro deles, né? Tá tirando dinheiro deles roubado. Aí vem um idiota lá e fala que não, que governo não precisa de imposto, porque governo simplesmente pode imprimir moeda. Aí vem inflação, né, seu imbecil, né? Aí vem inflação, né? Você acha que é tão simples assim de chegar e imprimir dinheiro? Vamos distribuir dinheiro. Aí vem inflação, aí vem o que está acontecendo na Argentina. Povo, a inflação 90%. Você recebe seu salário, no fim do dia não vale mais nada. É legal isso, né? Muito bacana, né? Enquanto isso, os banqueiros lá, o pessoal aí dos altos escalões dos governos, estão tudo lá comemorando lá, estão tudo lá comemorando. Mas é lógico, isso é o socialismo na prática, né? O socialismo na prática é isso, né? Só idiota, só trouxa acredita que os caras vão favorecer pobre, né? Lula tava lá, não sei quantos anos, nunca favoreceu pobre nenhum, enriqueceu adoidado, né? O cara tira foto até com Rolex lá num comício lá falando que, não, que não sei o que, relógio de 80 mil reais, ainda vem falar que é pobre. Enfim, é isso, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem meu vídeo e comentem aqui embaixo. Um abraço. É difícil.